Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula vamos tratar do assunto locações. Locações ou leasing, locação financeira, locação operacional e depois construções ou vertentes das locações, como seja o renting, o leaseback, o ALD. Vamos pegar no manual número 16, que é o manual que estamos a tratar aqui no curso relativamente às fontes de financiamento. E antes de tudo, vamos classificar as locações no âmbito das tais fontes de financiamento. Uma locação é uma fonte de financiamento para uma empresa. É uma fonte de financiamento de longo prazo. Nós consideramos longo prazo tudo o que vai além de um ano, portanto é de longo prazo, e é uma fonte de financiamento proveniente do capital alheio e não de capitais próprios. E portanto agora estamos no âmbito das fontes de financiamento de longo prazo em capital ou de capital alheio. Vamos então à definição de locação ou leasing. A locação ou leasing é um acordo contratual pelo qual o locador transmite ao locatário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito a usar um ativo, quer seja uma máquina, uma viatura, um imóvel, etc., por um período de tempo acordado. Estamos perante um contrato ou um acordo mediante o qual uma das partes, o locador, proporciona à outra o locatário. Portanto, o locador, ele tem aqui o papel de arrendador, enquanto que o locatário tem aqui a função de arrendatário, o que vai pagar a renda. E a utilização de um bem móvel, e quando é um bem móvel trata-se de um leasing mobiliário, ou imóvel, e quando é imóvel trata-se de um leasing imobiliário, por um período de tempo pré-fixado e mediante o pagamento de uma renda em termos fixos ou variáveis. Um contrato de locação ou de leasing, na perspectiva do locatário, que é o arrendatário, é assim uma ferramenta de financiamento do investimento em ativos fixos. Sendo a celebração de um contrato de locação financeira, do ponto de vista estritamente financeiro, virtualmente idêntica à obtenção de um financiamento. Ou seja, há um cash flow inicial positivo, na medida em que o locatário não tem a necessidade de pagar o ativo que vai utilizar, e uma sucessão de fluxos de caixa ou de cash flows negativos posteriores. Nós aqui vamos assumir a posição de locatário, ou seja, da empresa que utiliza esta ferramenta de financiamento para ter um bem em uso, porque nós nos contratos de locação nós temos, claro, as duas perspectivas. Temos a perspectiva do locador, que é o arrendador, e a perspectiva do locatário, que é o arrendatário. E nós aqui mesmo na contabilização das operações vamos assumir a perspectiva de locatário, que é aquilo que na nossa vida profissional vai acontecer. A não ser que trabalhemos numa instituição financeira ou numa instituição de leasing, em que aí iremos obviamente contabilizar na perspectiva deles. E que são os locadores. O sistema de normalização contabilística, que é o sistema de normalização, o SNC, prevê a existência de dois tipos de locações: a locação financeira e a locação operacional. E as locações estão abrangidas pela norma contabilística e de relato financeiro número 9, locações. Se nós formos ao site
da Comissão de Normalização Contabilística, extraímos de lá as várias normas de contabilidade. E esta é a norma contabilística e de relato financeiro número 9, locações. E aqui está previsto o reconhecimento das locações, ou seja, como é que elas se contabilizam, a mensuração das mesmas, os valores pelos quais se contabilizam e a divulgação também, ou seja, a nível de notas anexas às demonstrações financeiras. Ora, voltando ao nosso manual, a locação financeira, ou o chamado leasing financeiro, e a locação operacional, leasing operacional, também com a modalidade de renting, e já vamos falar o que é o renting dentro do leasing operacional, são dois tipos de locações que diferem essencialmente nas responsabilidades que implicam às partes envolvidas, nomeadamente locatário-arrendatário e locador-arrendador. O que os distingue prende-se sobretudo com o valor residual, que é o montante a pagar ou não no fim do contrato, e as vantagens e riscos que compreendem a utilização do bem. Então vamos começar pela locação financeira. Locação financeira que é o tipo de locação que a norma de contabilidade 9 desenvolve. Porque a norma de contabilidade número 9 faz um desenvolvimento da locação. Começa por dizer que a locação é um acordo pelo qual o locador transmite ao locatário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. Depois define a locação financeira, que é uma locação que transfere substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse de um ativo. O título de propriedade pode ou não ser eventualmente transferido. E quando se fala nesta norma em locação operacional, fala-se de uma forma muito residual. Diz-se que locação operacional é uma locação que não seja locação financeira. Ou seja, digamos que há aqui uma definição: tudo o que não é locação financeira é locação operacional. Mas vamos então ao manual e definir locação financeira. Eu utilizei o texto da norma, mas compus com mais algum detalhe. Uma locação financeira, como diz a norma, é um acordo pelo qual o locador transfere ao locatário substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo. O título da propriedade pode ou não ser eventualmente transferido. Isto é o que diz, portanto, a norma 9. Tendo por base a prevalência da substância sobre a forma, os ativos adquiridos em locação financeira devem ser reconhecidos ou contabilizados no ativo da empresa, ou, neste caso, do locatário. E estamos aqui nessa perspectiva. Registando-se ao longo do período de locação as respectivas rendas periódicas. Neste caso, o ativo será depreciado nos mesmos moldes de outro ativo fixo tangível e desreconhecido nos moldes aplicáveis aos restantes investimentos. Isto é o percurso que nós temos que desenvolver quando estamos a contabilizar uma locação financeira. Ora, pelo princípio da substância sobre a forma, nós vamos contabilizar este ativo em contrato de locação financeira como pertencendo já ao ativo fixo da empresa, logo no início do contrato. Mas daqui a um pouco já vamos fazer um caso prático
em que eu vou mostrar como se contabiliza uma locação financeira. Na locação financeira, não obstante o bem seja propriedade jurídica da empresa locadora, que é o arrendador, quem usufrui dos benefícios pela utilização somos nós, a empresa locatário, o arrendatário. Ou seja, detém a posse económica e, tendo em consideração o princípio da substância sobre a forma, a locatária contabiliza o bem no seu património como um ativo fixo, tangível ou intangível, depende, procedendo à sua depreciação. A locação financeira transfere a propriedade do ativo para o locatário no fim do prazo de locação. O prazo de locação abrange a maior parte da vida económica do ativo. Isto é uma das características das locações financeiras, ou seja, as locações financeiras têm uma duração normalmente grande. Ou seja, são locações, são contratos que vão abranger a maior parte da vida económica do ativo. Se o ativo tiver uma vida económica de 4, 5, 6 anos, enfim, nós vamos, ao longo, pelo menos desse tempo, estar a fazer pagamentos das rendas. A locação financeira diferencia-se da locação operacional também pela duração dos contratos. Nas locações financeiras, os contratos têm uma duração superior ao das locações operacionais. O locatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera que seja suficientemente mais baixo do que o justo valor à data em que a opção se torne exercível, tal que, no início da locação, seja razoavelmente certo que a opção será exercida. Esta também é uma das características da locação financeira. Na locação financeira existe uma vontade, uma intenção pela aquisição do equipamento e pelo exercício da opção final da aquisição. Antes de fazermos o primeiro caso prático, vamos ver umas fórmulas que derivam da matemática financeira ou do cálculo financeiro quanto aos fluxos financeiros associados a um contrato de locação financeira. Isto para que possamos construir mais à frente, no curso, os mapas de serviço da dívida para os contratos de locação. Então, os fluxos financeiros associados a um contrato de locação financeira são os seguintes. Vamos considerar V0 o valor inicial do contrato, P0 o pagamento inicial realizado na data do contrato. O P0 é chamada a entrada inicial, caso ela exista. T, o pagamento da prestação. N, termos postecipados de valor constante. Eu vou utilizar aqui, do ponto de vista da matemática financeira, a renda em juro composto e o sistema francês. Ou seja, prestações fixas de igual valor ao longo de todo o tempo do contrato e postecipadas, ou seja, o pagamento é no final de cada período. Então, T, como eu referi, é o valor da prestação, N, termos postecipados de valor constante, VR, o valor residual, ou seja, é o valor a pagar pelo locatário no fim, no caso de exercer a opção de compra. Então temos aqui duas fórmulas que nos vão permitir calcular o valor da renda, o valor dos juros, o valor da amortização em cada um dos períodos.
O valor inicial do contrato, que lhe chamamos aqui por V0, é igual ao pagamento inicial mais o valor da prestação vezes, e agora temos aqui a questão das rendas em juro composto. 1 menos 1 mais a taxa de juro elevado a menos n, em que n é o número de rendas, ou o tempo do contrato. A periodicidade pode ser mensal, pode ser trimestral, e, portanto, n representa essa mesma duração. Sobre I, que é a taxa de juro, mais o valor residual. E o valor residual, por aquilo que é o conceito do valor temporal do dinheiro, vai ter que ser atualizado. Então, para atualizarmos o valor residual, multiplicamos por 1 mais a taxa de juro elevado a menos n. Se eu resolver esta equação em ordem a t, se eu determinar que a incógnita é t, ou seja, o valor da prestação, eu tenho que t será igual, ou a prestação, cada prestação, e porque aqui são prestações iguais, que vão, obviamente, se diferenciar de período para período entre aquilo que é a amortização de capital e o juro, mas a prestação é constante ao longo do tempo, é sempre a mesma. Nós temos que o valor de uma prestação é o valor inicial do contrato, subtraindo a entrada inicial, subtraindo o valor residual atualizado, vezes a taxa de juro sobre, a dividir, por 1 menos 1 mais a taxa de juro elevado a menos n. Isto agora vai se simplificar bastante na concretização através de um caso prático. Então vamos ao caso prático número 6, que nos diz o seguinte. Um equipamento administrativo no valor de 25 mil euros será adquirido em locação financeira nas seguintes condições. Uma entrada inicial de 5 mil euros, um prazo de 3 anos, uma periodicidade das prestações trimestral, um valor residual de 500 euros e uma taxa de juro de 2% trimestral. A taxa de juro já está convertida em trimestral, que coincide exatamente com a periodicidade das prestações. 3 anos, em termos de trimestres, são 12 trimestres. Então este N neste contrato é 12, que é o número de rendas que estão aqui em causa. Os nossos pedidos são os seguintes. A linha A, vamos calcular o valor da prestação. Vamos aplicar aqui esta formulazinha para calcular o valor da prestação. Depois, vamos calcular o valor da amortização e do juro da primeira prestação, que vai fazer parte do mapa de serviço da dívida, e vamos fazer o cálculo da primeira linha desse mapa. Depois, vamos proceder ao reconhecimento contabilístico do contrato, da primeira prestação e da depreciação anual do período, considerando uma taxa de depreciação de 25%. As taxas de depreciação têm que ser consultadas
no Decreto Regulamentar 25 de 2009. E vamos considerar que para este equipamento administrativo, nesse decreto, a taxa de depreciação, que é considerada a taxa máxima, era de 25%. Isto indica que a vida útil deste equipamento é de 4 anos, à taxa de 25%. Então vamos começar por resolver aqui o valor da prestação. Eu transfiro aqui a nossa fórmula para calcular a prestação. A matemática financeira dá-nos esta fórmula através da utilização do sistema francês. Nós temos que o valor de uma prestação é o valor inicial do contrato, o V0, e o V0, o valor inicial deste contrato, conforme se recordam, é de 25.000 euros. Depois há uma entrada inicial de 5.000 euros e um valor residual de 500 euros. Então fazemos assim. A prestação será 25.000 euros, o valor inicial do contrato, menos a entrada, 5.000 euros. Vejam que agora com números e concretizando isto, a fórmula passa a ser muito simples. Menos 500, que é o valor residual. Só que o valor residual tem que ser atualizado até ao ponto do contrato. Então, para atualizarmos o valor residual até ao momento do contrato, nós vamos multiplicar o valor residual por 1 mais a taxa trimestral elevado a 12 trimestres. A menos 12 trimestres. Porque menos 12 é a atualização. Este é o fator de atualização. Está bem? Portanto, uma coisa é 500 euros daqui por 12 trimestres. Outra coisa é atualizar esses 500 euros ao momento presente. E já agora eu vou fazer aqui estes 500 euros. Isto é o fator de atualização. Este fator de atualização é este valor. 1.02 elevado a menos 12 dá 0,788493175. E multiplicando os 500 euros por 0.788493175 são 394 euros, ponto 25. Isso significa que no momento do contrato, os 500 euros daqui a 12 meses, daqui a 12 trimestres, os 500 euros hoje equivalem a 394,25. Isto é que se chama atualização de capitais. E nós temos que, efetivamente, aplicar sempre este critério do valor temporal do dinheiro, quer seja pela via da capitalização, quer seja pela via da atualização, e aqui é pela via da atualização. Multiplicamos depois por 0.02 a taxa de juro e dividimos pela expressão 1 menos 1 mais 0.02 elevado a menos 12, que dá este valor, 0.211,50,68,24. Fazendo então 20.000 menos os tais 394,25 resulta aqui deste produto, vezes, neste caso concreto, os 0.02, temos 392,12 a dividir por 0,211506824. Ora, dividindo aqui os 392,12 por este valor, temos a nossa
prestação ou a nossa renda. E a nossa renda trimestral será sempre de 1853,91. Ou seja, esta empresa vai ter que pagar 12 rendas trimestrais de 1853,91, mais depois o valor residual na opção pela compra. Só que esta prestação, ou esta renda, ela incorpora amortização de capital e incorpora juros. E o que acontece é que, apesar de a trimestralidade ser sempre igual, constante e pós-antecipada, no final de cada trimestre, nós vamos pagar isto, o que acontece é que a amortização do capital ou da dívida e a componente dos juros vai variando trimestre a trimestre. O somatório das duas componentes é sempre esta. Mas, nos primeiros trimestres, os juros são superiores à amortização da dívida. Depois, mais para o fim, a amortização do capital começa a superar os juros. E o que é que acontece no primeiro trimestre? No primeiro trimestre, em que eu vou chamar T1, que é a prestação número 1 ou a renda número 1, que eu já sei que é de 1853,91, eu vou extrair deste valor o juro do primeiro trimestre. E vou aplicar também esta formulazinha que nos é dada pela matemática financeira, em que o juro 1, que aqui corresponde ao primeiro período, num período trimestral, será igual à prestação menos a prestação vezes 1 mais I, que é a taxa de juro, elevado a menos N. Eu já sei que para nós o N é 12. 12 períodos trimestrais, que é a duração do contrato em trimestres. P é a prestação do momento presente. Nós estamos na primeira prestação. Então aqui P será substituído por 1. E quando for o segundo trimestre, 2. E quando for o terceiro trimestre, 3. E assim sucessivamente. Quando chegamos ao 12º trimestre, P será 12, igual a o N. O N é constante, é sempre 12. E vamos sempre subtrair 1. Então, como é que isto funciona? Vamos substituir para calcular o juro. T, 1853,91 menos 1853,91 T vezes 1 mais a taxa. Eu sei que a taxa é de 2% e 2% é a mesma coisa que 0,02. 2% é 2 a dividir por 100. 1 mais 0,02 é 1,02. Pronto, já coloquei aqui 1,02. Elevado a menos 12, eu já sei que N é 12, que são os 12 trimestres, menos 12, mais 1, corresponde a este P, que é a primeira renda, menos 1. E este menos 1 é uma constante. O que altera aqui é o P. Tanto o N como o menos 1 na fórmula são constantes ao longo dos 12 trimestres. Ora, menos 12 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 é 0. Portanto, vai ficar 1,02 elevado a menos 12. 1853,91 vezes 1,02 elevado a menos 12. 1,02 elevado a menos 12 é a mesma coisa que 1 sobre 1,02 elevado a 12. 1
a dividir por 1,02 elevado a 12 e que dá 0,788493175. E multiplicando por 1853,91 será 1461,80. E no fundo, estes 1461,80 é a amortização de capital, é a amortização da dívida. Logo, se eu subtrair à renda total a amortização da dívida, claro que tem o juro. E o juro da primeira prestação é 392,11. Então, no primeiro trimestre, a renda é constituída pela amortização do capital, 1461,80, mais o juro. A renda vai ser sempre constante ao longo dos trimestres. O juro e a amortização é que vão variar. O juro vai diminuindo prestação após prestação. A amortização de capital vai aumentando prestação a prestação, mas a soma dos dois será sempre 1853,91. Este é o juro mais alto que nós pagamos, que é logo na primeira prestação. Depois há aqui um valor que fica em dívida, que eu chamo-lhe débito residual, mas é um valor em dívida. O que é que nós agora ficamos a dever? O contrato era de 25.000, nós já pagamos 5.000, não é? Através da entrada inicial, e agora vamos pagar a primeira prestação trimestral, e disto tudo ficará ainda em dívida. Vamos pagar a primeira amortização de capital, está bem? Os juros não conta. Os juros é o rendimento da locadora e é o custo para nós. Nós aqui só estamos a considerar diminuição a nível de passivos. E o passivo que diminui é a amortização de capital. Portanto, 1461,80 e ficará em dívida 18.538,20 e depois no próximo trimestre vamos abater novamente a respectiva amortização de capital a este valor. Ora, seguidamente, e tendo agora tudo o que eu preciso, eu vou responder à questão da contabilização. Então diz assim: proceda ao reconhecimento contabilístico do contrato, da primeira prestação e da depreciação anual do período, à taxa de 25%. Quando nós fazemos a contabilização de uma locação financeira, nós vamos aplicar o tal princípio contabilístico da substância sobre a forma, em que vamos considerar que o equipamento, do ponto de vista contabilístico, pertence já ao nosso ativo, faz parte do nosso ativo. Pelo que o reconhecimento da celebração do contrato de locação financeira será o seguinte: o equipamento administrativo vai ser considerado a débito da conta 43.5. Segundo o plano de contas, a 43 são os ativos fixos tangíveis, a 43.5 é o equipamento administrativo. Esta é uma conta do ativo, é um ativo não corrente, ou seja, de duração além de 1 ano, e, portanto, esta conta é debitada por 25.000 euros. E vamos assumir a dívida perante a locadora ou arrendador, que no caso é uma instituição de locação ou de leasing. Trata-se da conta 2513, que é a conta adequada. A conta 25 é a conta dos financiamentos obtidos. E a conta 2513 são as locações financeiras. Quando nós contabilizamos locações financeiras,
a dívida perante a locadora tem que ser reconhecida nesta conta, que é uma conta que pertence ao passivo da empresa. Dívida. E, portanto, os passivos creditam-se pelos aumentos e a dívida perante a locadora aumenta em 25 mil euros. Esta conta tem que ser creditada. Mas há uma entrada inicial. Nós imediatamente pagamos, de acordo com os dados, pagamos 5 mil euros. Então, na verdade, a minha dívida perante a locadora vai ser já abatida em 5 mil euros pela entrada inicial, em que vou debitar o passivo, os passivos debitam-se pelas diminuições e creditam-se pelos aumentos, creditou aqui pelo aumento, agora debita pela diminuição em 5 mil euros. E temos que creditar a conta 12 do banco pelo pagamento de 5 mil euros. Então a entrada inicial debita a 25,13, credita a 12,1. E no fundo o saldo perante a locadora passa a ser um saldo credor de 20 mil euros. A partir de agora nós estamos a dever à locadora 20 mil euros. E o nosso ativo fixo tangível, equipamento administrativo, é reconhecido pelos seus 25 mil euros. Agora vamos ao reconhecimento contabilístico referente à prestação do primeiro trimestre. O primeiro trimestre tem uma renda de 1853,91. Todos os trimestres terão esta renda, só que esta renda no primeiro trimestre tem a componente de amortização da dívida ou do capital de 1461,80 e juros de 392,11. Como é que se contabiliza então uma renda? Em primeiro lugar, a renda significa que a dívida vai ser abatida aqui à locadora, pelo valor da amortização. Então vamos debitar a conta 2513 por 1461,80, que é a componente de amortização de capital. Desce a dívida perante a locadora. Os juros deverão ser reconhecidos na conta 69.1 e dentro daquilo que é o plano de contas, a conta 69 é a conta dos gastos de financiamento. 691 são os juros suportados, 6911 juros de financiamentos obtidos. É comum nós utilizarmos a conta 6911 juros de financiamentos obtidos para os juros de empréstimos financeiros, de empréstimos à banca, e os outros juros para outro tipo de financiamento. Portanto, eu vou utilizar aqui outros juros porque o leasing não é propriamente um empréstimo à banca e não é um empréstimo à banca e, portanto, utiliza a conta 6918 por 392,11. Esta conta 6918 é um gasto financeiro. Ela, do ponto de vista da demonstração dos resultados, ela vai ser refletida no pós-apuramento do resultado operacional, do EBT, no item juros e gastos suportados. É aqui onde estes valores dos juros dos financiamentos serão colocados na demonstração dos resultados da empresa. Portanto, um juro suportado é um gasto de natureza financeira e abate aqui neste ponto da demonstração dos resultados. Então temos aqui já os dois valores calculados pelas fórmulas que ao bocado eu estive a dar e agora temos o IVA, porque sobre a amortização e sobre os juros, ou seja, sobre a renda total, aplica-se a taxa de IVA de 23%. O IVA suportado pela nossa empresa
ele vai ser dedutível. E vai ser dedutível porque este equipamento administrativo, é um equipamento que nos dá direito à dedução do IVA. E o IVA vai ser deduzido à medida das rendas, ao longo das rendas. Ao longo das 12 rendas, nós vamos ter direito a deduzir o IVA. O IVA é dedutível porque um equipamento administrativo não faz parte daquilo a que o artigo 21 do Código do IVA referencia como exclusões do direito à dedução do IVA. O artigo 21 do Código do IVA é o artigo que podem consultar porque ele elenca os bens e os serviços que, uma vez adquiridos, as entidades não podem deduzir o IVA. Mas um equipamento administrativo não está elencado no artigo 21. Não está excluído do direito à dedução do IVA, vou poder deduzir o IVA. Mesmo sendo um contrato de locação financeira, a dedução do IVA vai sendo feita à medida das rendas. Então, eu aqui coloco o IVA dedutível que incide sobre a amortização do capital, 23%, que é um IVA dedutível a título de imobilizado, e o IVA dedutível que incide sobre os juros, sobre este valor, que é um IVA dedutível a título de outros bens e serviços. Portanto, a empresa vai deduzir o IVA da renda como um todo. E aquilo que a empresa vai pagar este primeiro trimestre à locadora é a amortização, mais os juros, mais o IVA, que dá 2.280 e que vou creditar bancos. Portanto, tenho aqui os débitos no passivo, nos gastos, no IVA dedutível e o crédito final de 2.280, que no fundo é o valor da renda mais o IVA e o valor a pagar à locadora. Isto é o que acontece no primeiro trimestre. No segundo trimestre, no terceiro, o lançamento vai envolver sempre estas contas. O que vai variar nos próximos trimestres em termos do mapa de serviço da dívida é que, apesar de o capital mais os juros, a sua soma ser sempre a mesma, ou seja, a prestação é constante, é sempre 1.853,91, neste caso deste contrato, o que vai acontecer é que vão variar os valores. Ou seja, já no próximo trimestre, no segundo trimestre, a amortização de capital vai aumentar, o juro vai diminuir, mas a soma dos dois vai ser sempre 1.853,91. Ou seja, vai haver diferenças aqui entre a amortização e os juros, ou seja, à medida que os trimestres vão avançando, as amortizações de capital vão aumentando, os juros vão diminuindo, mas a soma das duas parcelas tem que ser sempre 1.853,91. O reconhecimento contabilístico referente à depreciação do período, ou seja, como este equipamento faz parte do nosso ativo não corrente, ativo fixo tangível, ele é objeto de depreciações e fazemos a depreciação do período. Vou considerar aqui um período anual. As depreciações é um dos lançamentos de regularização que uma empresa faz e no final do período a empresa vai reconhecer, isto fará durante 4 anos, 25% vezes 25.000 euros, 6.250, porque eu disse que a taxa de depreciação deste equipamento é de 25%, utilizando cotas constantes, ou seja, 25% durante 4 anos, cotas constantes ou a chamada linha reta, o método de depreciação que está a ser utilizado. Ou seja, durante 4 anos vai havendo uma depreciação de 6.250. A depreciação traduz a redução do ativo,
ou seja, o desgaste do ativo, o desgaste que o ativo vai tendo ao longo do tempo, concretiza-se num débito na conta 642. Aqui no plano de contas, a conta 642, depreciações. Depreciações é para ativos fixos tangíveis. Amortizações é para ativos intangíveis. E aqui temos ativos fixos tangíveis, conta 642. Esta conta vai ser debitada e a conta que vai a crédito, porque um débito tem que ter uma contrapartida num crédito, está dentro da própria 43, ativos fixos tangíveis, e será a 43.8, depreciações acumuladas. Uma depreciação é uma diminuição de um ativo. E como uma depreciação representa uma diminuição do ativo, a conta é creditada. Gastos debita-se, diminuição do ativo credita-se pelos 6.250. Este valor da depreciação vai depois cair na demonstração dos resultados da empresa, ao nível daquilo a que são os gastos de depreciações, e vai cair aqui, antes da formação do resultado operacional. Já as depreciações, elas vão ser traduzidas por diferença ao nível do balanço. Ou seja, nos ativos fixos tangíveis, os valores que vão ser colocados em ativos fixos tangíveis é a diferença entre o valor de aquisição do ativo e a sua depreciação acumulada. E a diferença entre o ativo fixo tangível como valor de aquisição e a sua depreciação acumulada é chamada quantia escriturada. Ou seja, aqui nós inscrevemos as quantias escrituradas. O valor de aquisição menos as depreciações acumuladas. Neste momento, após a primeira depreciação, este ativo fixo tangível passa a ter uma quantia escriturada de 25.000, que era o seu valor de aquisição, menos a primeira depreciação de 6.250. Ou seja, a quantia escriturada passa a ser de 18.750 e depois no segundo ano vamos subtrair mais 6.250 até chegar ao quarto ano em que a quantia escriturada atinge o ponto zero. Esta é então a contabilização de uma locação financeira. Uma locação operacional, também denominada leasing operacional, trata-se de um contrato de locação que, pela sua substância, não é classificada como locação financeira. A própria norma número 9, como eu já tinha dito, ela diz que locação operacional é uma locação que não seja uma locação financeira. Mas eu vou, obviamente, desenvolver e explicar melhor o que é uma locação operacional. Trata-se então de um contrato que, pela sua substância, não é classificada como locação financeira, ou seja, é toda a locação que não é locação financeira. Trata-se de um contrato entre um locatário, arrendatário, e um locador, arrendador, pelo usufruto temporário de um bem, móvel ou imóvel, em troca de um pagamento periódico. Regra geral, é um contrato de locação de curta duração. E aqui está uma grande diferença perante a locação financeira. É que a duração dos contratos das locações operacionais são menores, em que o locador cede a sua utilização provisória a um terceiro, mediante o pagamento de uma renda ou aluguer. Nas locações operacionais, será a empresa locadora que contabiliza o bem no seu património como ativo fixo tangível
Mas nós aqui não estamos na perspectiva de locador, estamos na perspectiva de locatário, de arrendatário. Mas isto é importante. Enquanto que na locação financeira, como nós vimos, o arrendatário, que éramos nós, logo no início contabilizamos o bem como se fosse já nosso, pelo princípio da substância sobre a forma, aqui é precisamente ao contrário. Ou seja, quem vai contabilizar o equipamento no seu ativo fixo tangível é a entidade locadora. Porque nós, locatários, vamos contabilizar as prestações ou as rendas como gastos, rendas e aluguéis. E aqui está a grande diferença da contabilização de uma locação financeira com uma locação operacional. Numa locação operacional, num leasing operacional, nós, mês a mês, ou trimestre a trimestre, vai depender da periodicidade, vamos, mas normalmente são mensais, nós vamos, porque tem uma duração curta, nós vamos contabilizando em rendas e aluguéis aquilo que pagamos à locadora. E, portanto, no plano de contas, a contabilização vai passar pela conta 62, fornecimentos e serviços externos, muito concretamente a conta de rendas e aluguéis, a conta 62, 61. E todos os meses, quando chegar a fatura da locadora, nós contabilizamos o montante da renda nesta conta. E procederemos à dedução do IVA, caso o equipamento em causa assim confira direito à dedução, ou seja, não esteja excluído pelo artigo 21 do Código do IVA. Ao contabilizarmos em rendas e aluguéis, na nossa demonstração dos resultados, vai influenciar o resultado operacional através de fornecimentos e serviços externos. Porque rendas e aluguéis vai cair aqui, não é? Porque vimos que no plano de contas, rendas e aluguéis faz parte de fornecimentos e serviços externos, pelo que na demonstração dos resultados influencia aqui fornecimentos e serviços externos na componente de um gasto de natureza operacional. Na locação operacional ou leasing operacional, as despesas de conservação e de manutenção estarão, regra geral, a cargo da empresa locadora. Num contrato de locação operacional, o locador não transfere substancialmente para o locatário todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do ativo. Apesar da locação operacional não ser uma operação financeira, verifica-se que as empresas recorrem a este tipo de locação como alternativas às formas mais tradicionais de investimento e financiamento, assumindo o principal destaque o renting. O renting é uma montagem de uma locação operacional. O renting é uma locação operacional. É uma locação operacional de um bem móvel por um determinado prazo, integrando todos os serviços necessários ao seu normal funcionamento e à sua conservação, mediante o pagamento de uma renda fixa, calculada de modo a compensar o locador pela depreciação estimada durante a vigência do contrato. Trata-se de uma operação que permite aos seus clientes, sejam eles particulares ou sejam empresas, a utilização de ativos em regime de aluguer, pelo que o renting igualmente tem que ser contabilizado em rendas e aluguéis, através da qual o cliente, além de dispor desse ativo, tem acesso a um conjunto de serviços relacionados com o funcionamento do mesmo. Esses serviços podem ir desde os seguros, a manutenção, a limpeza, etc., mediante o pagamento de uma renda mensal. O renting é assim tratado como locação operacional, reconhecendo-se as rendas periódicas na demonstração dos resultados e, portanto, mais uma vez, vai cair em fornecimentos e serviços externos.
Mais uma operação relacionada com a locação é o chamado leaseback. Muito sucintamente, neste momento, o leaseback é um caso particular do leasing financeiro. Ou seja, o leaseback é uma montagem da locação financeira. E o que é isto do leaseback? O leaseback consiste numa transação pela qual uma entidade vende equipamentos ou edifícios a uma sociedade de leasing, a qual, ou seja, esta sociedade de leasing, aluga ou arrenda os edifícios ou os equipamentos ao vendedor inicial, reconhecendo-se em simultâneo a possibilidade de exercer a opção de compra no final do período de locação. Ou seja, isto é um movimento da engenharia financeira na qual, e aqui eu pretendo explicar melhor, nesta modalidade, o imobilizado é pertença da empresa locatária. O locatário vende o ativo fixo ao locador. Portanto, isto é a primeira operação. A primeira operação de um leaseback é o locatário vender o ativo fixo ao locador, que é a instituição financeira, recebendo o seu valor de mercado, e simultaneamente é realizado um contrato de leasing sobre o mesmo imobilizado. O locatário continua a utilizar o equipamento, mas vai agora ter que pagar as rendas. Ele vendeu aquele equipamento à locadora, fez-se um contrato de locação financeira e passa agora a pagar as rendas à locadora, sendo ele agora o locatário. Trata-se de uma forma de financiamento alternativa para empresas com dificuldades de obtenção de crédito adicional ou um meio de obter condições de financiamento favoráveis, pois o risco para a instituição financeira, que é o locador, é menor. O imobilizado é propriedade do locador e evita-se a necessidade de constituir garantias reais. Isto é o leaseback. Para concluir, a locação operacional, que é o leasing operacional, que tem aqui também esta modalidade do renting, ela não pode ser confundida com o ALD. O que é o ALD ou o aluguer de longa duração? O aluguer de longa duração trata-se de uma montagem financeira semelhante à locação financeira, muito utilizada no financiamento da aquisição de viaturas. Tratando-se de um aluguer de longa duração e não de curta duração. Por isso o ALD não é locação operacional. O ALD é uma montagem financeira de uma locação similar a uma locação financeira. Tem uma longa duração e com a opção de compra no final do contrato, o qual tem por norma condições vantajosas para o locatário ou o arrendatário. Tal como acontece na locação financeira ou no leasing financeiro. O cenário mais provável é que a opção de compra seja exercida pelo locatário no final do contrato. Temos então assim como se contabiliza uma locação financeira, como se contabiliza uma locação operacional, ou seja, é uma renda ou aluguer, a locação operacional. Aqui no plano de contas, rendas, alugueres. E temos também uma visão das derivações da locação operacional, o renting. Dentro da locação financeira, o leaseback. E também dentro da locação financeira, aquela montagem financeira semelhante à locação financeira, que é o ALD. E, portanto, fica assim concluída esta videoaula. Na próxima videoaula, aqui no curso, vamos falar sobre fontes de financiamento de curto prazo,
E depois, na reta final, vamos fazer vários casos práticos e vamos voltar à questão das locações para desenvolvermos o tema das locações, porque foi uma mera introdução àquilo que fizemos agora. E, portanto, vamos ter vários casos práticos sobre locações para explorarmos mais este tema, nomeadamente a construção dos tais mapas de serviço de dívida, que é importante nós trabalharmos aqui na formação. O mapa de serviço da dívida de leasing, vamos construir este tipo de mapas, até para fazer o cálculo do all-in cost, que é o custo total da locação financeira. E quero só fazer uma referência final à bibliografia utilizada aqui na construção destes casos práticos e também na construção de toda a teoria subjacente aos mesmos. Nós aqui tivemos fórmulas de matemática financeira, tivemos vários conceitos e esta é a bibliografia utilizada para a construção deste manual e também destes casos práticos. Não esquecendo, obviamente, para além da bibliografia, a norma de contabilidade número 9, a qual estabelece o regime do reconhecimento, da mensuração, da divulgação desta temática das locações. Muito obrigado por terem visualizado esta videoaula e até à próxima.